Os estragos da chuva fizeram Santa Rosa de Viterbo decretar estado de emergência. A prefeitura ainda terá dificuldades para iniciar obras de reconstrução e serviços públicos estão comprometidos. A meteorologia ainda prevê chuva para nossa macro-região, mas o município de Santa Rosa de Viterbo não pode esperar. Os estragos registrados no último final de semana estão espalhados por diferentes endereços na cidade e na zona rural. Eu já fui prefeito na década de 90. Naquela ocasião eu tive uma situação semelhante a essa, mas não foi tão grave. Para termos uma ideia, no sábado, em 2 horas, choveu o que estava previsto para o mês de fevereiro inteiro. Foi assim uma chuva tremenda, podemos dizer uma tromba d'água. Situação que levou a prefeitura a decretar estado de emergência para mobilizar todos os órgãos municipais, convocar voluntários, utilizar equipes de emergência, contratar obras e serviços com dispensa de licitação e também recorrer aos governos estadual e federal. Estivemos ontem no Palácio dos Bandeirantes, na Central de Gerenciamento da Defesa Civil do Estado, eu e o vice-prefeito Paulão. E lá solicitamos recursos para que o Estado possa nos socorrer nesse momento difícil. Isso tem todo um trâmite burocrático para ser seguido, já estamos providenciando, e esse recurso vem depois para repor o que eventualmente nós venhamos a gastar dos cofres municipais. Para isso, o trabalho da Defesa Civil local é fundamental, levantando informações e apontando prioridades para as instâncias superiores. Nós temos 2 sistemas, o sistema estadual e o sistema federal, que nós fazemos relatórios de todas as ocorrências que há, para apresentar para eles, e eles nos monitoram e nos apoiam conforme for necessário. Hoje é as estradas rurais, tem a locomoção dos alunos, que só vão voltar às aulas segunda-feira, por esse motivo, e tem uma residência que tem um problema aí que vai ter que ser interditado. Por enquanto, os trabalhos são de preparação, porque as obras ficam inviáveis enquanto houver chuva e terreno encharcado. Dificuldade que já afeta serviços públicos em diferentes áreas. Nós suspendemos o transporte de alunos da zona rural até que as estradas sejam totalmente recuperadas e não acarrete em riscos para a população que usa o transporte escolar. Quanto ao carnaval, nós vamos fazer o que está previsto já e empenhado, com despesa empenhada, com custo já previsto no sábado e domingo. E é bom que se diga que essa verba não interfere na recuperação, que isso já estava previsto em orçamento. Temos uma ponte que tem uma galeria também corrompida na Vila Mendes, alguns muros de escola do Bosque Municipal que caiu, algumas outras galerias que devem surgir, porque ainda estamos em tempo de chuva. Agora, o dano maior nosso foi nas estradas rurais. A gente teve comprometimento de 70% de todas as estradas rurais. 2 pontes caídas de acesso de transporte escolar e do fluxo do agronegócio. Nesta região, que passa por uma expansão imobiliária, a galeria que escoa a água dos bairros até um córrego não aguentou o volume de chuva e rompeu, levando uma extensa área do solo e chegando bem perto de danificar o sistema de esgoto municipal. Praticamente aqui ela socorre aí 25%, 30% do esgoto da cidade. São várias elevatórias na cidade e essa aqui ela socorre a parte alta do município. São casos que vêm acontecendo que pode prejudicar, não hoje, mas mais para frente a gente pode trazer um dano maior para o município, inclusive dano ambiental. Já os produtores rurais e sitiantes que utilizam a estrada de terra Frederico Rose não sabem quando terão de volta esta ponte que cedeu apenas 6 meses depois de ter sido construída. A vegetação contorcida dá a ideia de quanta água passou por cima da tubulação e varreu o solo. Caiu o transformador, mas fez uma bagunça aqui, caiu os fios, caiu tudo. Foi feio o negócio. Mas o principal é a ponte. Precisa arrumar essa ponte urgente. Eles falaram pra gente que ia arrumar essa estrada de cima pra gente passar, Até terça-feira, hoje já é quinta, não conseguiram nem arrumar a estrada de cima pra gente passar.
Mesmo sendo tratado como um evento atípico, um dos piores da história de Santa Rosa de Viterbo, os temporais de fevereiro trouxeram um alerta para o futuro do município, nos perímetros urbano e principalmente rural. Daqui para frente é preciso estar preparado. O trabalho da prefeitura vai ter que se concentrar na reconstrução, mas também na prevenção. O futuro ele chega muito rápido. Às vezes a gente está pensando que projetar uma cidade para 50 anos, como diria Juscelino, 50 anos você faz em 5. Às vezes a natureza ela te cobra uma coisa mais rápido das ações que o ser humano está fazendo. Pensar para os próximos aí, empreendimentos imobiliários que fossem surgir, não só o sistema do local, do empreendimento, mas aonde ele vai desaguar, o que pode ocasionar mais lá na frente. A gente constrói um bairro aqui, mas o que vai acontecer com a água desse bairro daqui a 3, 4 quilômetros para baixo? Felipe Urbinati, de Santa Rosa de Viterbo, para o Jornal da Clube. E vamos repercutir esse assunto agora com o professor de Direito, Jaime Bulos. Professor, muito bem-vindo aqui. Nesse começo de ano, acontece com Santa Rosa o que a gente já viu acontecer com Barretos, com São Carlos, com Franca, com Barrinha, tantos outros municípios. Enfim, doutor, esse assunto da prevenção de estragos devido às chuvas não deveria contar com a participação mais efetiva e imediata dos governos? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, tudo bem? Isso é uma questão, né, que a gente vê todo ano, porque todo ano a gente tem essas intempéries da natureza, não só aqui na nossa região, mas também em outros estados e até mesmo em capitais. E todo ano é a mesma repetição, né? O que deveria ter sido feito para evitar essas tragédias. Claro que neste caso foi uma intempérie da natureza um pouco mais forte, mas precisa ter uma fiscalização mais efetiva da administração, principalmente na construção das pontes, das vias de acesso, para que a gente consiga pelo menos minimizar os riscos quando se tem uma tragédia ambiental como a que aconteceu nessa cidade. E outra questão, doutor, muito comum de acontecer é o decreto do estado de emergência, às vezes até de calamidade. Existem riscos que merecem uma fiscalização. Exato. Toda vez que você tem um decreto, seja de emergência ou de calamidade, são distintos, né? Você permite que a prefeitura, no caso, tenha acesso a recursos do governo federal, do governo estadual e uma facilitação na contratação ali de serviços, de mão de obra, né, sem a necessidade de licitação, o que facilita a recomposição e a restauração daquilo que foi danificado pela tragédia. Mas aqui há uma questão que a gente tem que pontuar, né? Toda vez que você tem um estado de calamidade ou um estado de emergência, né, que libera a questão da licitação e que o governo pode se valer de outros recursos, porque no caso a prefeitura não conseguiria por si só subsidiar, ter um subsídio próprio para poder cuidar de tudo isso, é a questão da fiscalização, porque isso vai interferir diretamente na previsão orçamentária do município, né? E quando você, no estado de calamidade, você libera a licitação, você também está abrindo margens para outras questões, né, que precisam ser muito bem analisadas, para que também não haja desperdício de dinheiro público e que se resolva ali o dano ou os prejuízos da melhor forma possível, mas sempre dentro de uma certa regularidade e de uma certa legalidade que se precisa nesses casos. Jaime, nós ouvimos o próprio secretário de Obras lá de Santa Rosa falando qual que é o caminho para evitar tragédias no futuro. No fim das contas, nossos representantes do poder público sabem o que fazer e, mais do que isso, sabem como fazer, né? Exato, né? Todo mundo já tem conhecimento desses problemas no verão, no início do ano, mas me parece que há um descaso não só da administração, mas até mesmo da sociedade civil em relação a construções, a pontes, a encanamento, e que se você não tiver uma aplicação correta e adequada de recursos para evitar que isso aconteça, porque a gente sempre tem que pensar que isso tem que ser feito de forma preventiva e não de forma paliativa. Então a gente viu na matéria que estamos esperando que a estrada seja refeita, que a ponte seja refeita. Será que não era o caso de se investir um pouco mais e fazer uma ponte com mais segurança, com mais sustentabilidade, né? Será que não era o caso de se repensar nessas estradas, principalmente no
perímetro rural, de como fazer isso ou modificar isso para que se tenha mais segurança, principalmente em relação a alguns imóveis que estão nessa área, se deveriam de fato estar nessa área. Então, ou seja, a administração tem meios para, de uma certa forma, prevenir ou minimizar os riscos que podem acontecer todos os anos, como a gente tem visto, né? Professor de Direito, Dr. Jaime Bulos, agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até.